O sextou de hoje vai ser sobre verdade. Qual é a tua verdade? Eu tenho participado dos vídeos, assistido os vídeos da Débora Azevedo sobre Faxinando a Escassez. E tem sido tão interessante observar que quase tudo que a gente vive está relacionado à escassez. Sim. E ao mesmo tempo eu me dei conta que a escassez, ela está relacionada com as nossas verdades. Ou seja, com aquilo que a gente passa a acreditar e a viver como se fosse verdade. As nossas crenças. E que geralmente acabam nos limitando. Na maioria das vezes, a gente as percebe mais quando elas nos limitam. E por isso eu resolvi falar sobre a verdade. Qual é a tua verdade? Eu tenho a minha verdade, tu tem a tua. Nós podemos conviver e perceber que cada um tem a sua, sem julgamento. Eu já venho falando sobre isso há algum tempo, porque uma coisa que me chama muita atenção são os ditos populares, os provérbios, né? Nós repetimos isso de uma forma inocente. Fomos criados ouvindo sobre ditos populares e provérbios. E repetimos como se fossem mantras. E eles acabam dominando e se tornando a base das crenças da nossa vida. E a gente nem se dá conta disso. Eu venho comentando, inclusive, sobre isso há algum tempo, e cada vez eu venho percebendo mais o quanto isso acaba se tornando o que determina a nossa vida. Porque além de nós repetirmos como mantra, esse mantra se transforma numa energia e essa energia vai com certeza atrair isso para a nossa vida. E estudando a física quântica, a gente consegue entender por quê. Não é só algo que a gente aprendeu, é uma energia que passa a se reproduzir e a atrair energias semelhantes. Eu já havia comentado que hoje seria esse o tema. E coincidentemente, né? Hoje a Débora falou. Ela deu no Faxinando a Escassez, ela trouxe o exemplo de alguém que repetia um dito popular como se fosse um mantra e contou a história da vida dessa pessoa. O quanto aquilo vinha se repetindo e se repetiu até hoje na vida dessa pessoa. Eu participei na semana passada de um congresso em São Paulo, que foi o 8º Congresso de Saúde Quântica. E nos intervalos, ou quando tinha alguma palestra que não era do meu interesse, tinha uma cultura bem dentro do shopping, eu ia para a livraria. Aí ia lá tomar um cappuccino e ficava lendo. E encontrei 3 coisas muito interessantes relacionadas a isso. O livro da Paula Abreu, Buda Dançando numa Boate, é uma leitura divertida e é uma leitura que fala de assuntos muito sérios de uma forma muito leve e divertida. Encontrei também um livro da Monja Coen, onde ela fala sobre verdade. O título do livro é Verdade. E ela fala sobre os ditos populares e as verdades e inverdades dos ditos. Nem sabia que tinha tudo isso, né? E encontrei também aquelas cartinhas, né, que a gente trabalha em terapia ou também tem... que falam, que são sobre provérbios e como eles influenciam a nossa vida. E no livro, o Buda, da Paula Abreu, o Buda Dançando numa Boate, ela traz uma passagem que eu achei muito interessante e acho que tem muito a ver com isso. Ela conta que Harvey Cooks, um teólogo de Harvard, foi fazer uma palestra para 600 pessoas. E nessa palestra, onde as pessoas todas eram cristãs, ele traz uma passagem bíblica, onde Jesus é procurado por um homem muito rico que pede para que ele vá até a sua casa para salvar sua filha
que estava doente. Jesus aceita e eles partem a caminho da casa dele. Durante o percurso, uma mulher muito pobre para Jesus e se agarra, se atira sobre o manto dele e pede para ele a curar, que ela tinha uma hemorragia, uma doença muito grave, que causava hemorragia. Jesus prontamente atendeu e curou a mulher, mas esse tempo, né, que Jesus ficou ali, eles demoraram mais para chegar na casa do homem rico, e quando chegaram, a filha dele havia falecido. Jesus então disse para ela: te levanta e te cura, né? E isso aconteceu. Agora eu pergunto para vocês, dessa passagem bíblica, que personagem cada um de vocês se identifica? Pensa um pouquinho. Guarda aí. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, que foi uma pergunta que a Paula Abreu faz no livro. Com que personagem tu te identificava quando tu era criança? Bom, eu não só me identificava como eu era a Mulher Maravilha. Eu tinha certeza que eu era a Mulher Maravilha. E que eu ia salvar o mundo, e que eu era heroína, e maravilhosa, e poderosa. E vocês? Com quem vocês se identificavam quando eram crianças? Recorda? Acho que sim, né? Essas coisas a gente não esquece. Pois é. Nessa palestra em que o teólogo conta a passagem bíblica e ele pergunta com que personagens as pessoas, né, se identificavam, das 600 e pessoas cristãs, apenas 6 pessoas se identificavam ou, né, gostariam de ser Jesus Cristo. Aí a gente brinca, mas a gente sabe que ele morreu na cruz. Bom, mas não é isso, né? Nesta passagem bíblica, ele era a pessoa, o personagem, né? O herói da história. Apenas 6 de 600 pessoas se identificaram com Jesus, ou queriam ser Jesus na história. Aonde? Né? A pergunta que eu faço é: aonde? Entre a nossa infância e a nossa adultez, a gente deixou ou perdeu o desejo de ser o herói da história? Eu, particularmente, também, quando pensei na pergunta do Cooks, não pensei em ser Jesus Cristo. Mas eu era a Mulher Maravilha. Em que momento a gente deixou de ser o protagonista ou deixou de querer ser quem realmente vai resolver o problema ou o nosso próprio problema e passou a terceirizar esse papel? E fiquei pensando e lendo, né, as cartinhas sobre os ditos populares. Eu fiquei com vontade de ler para vocês sobre algumas delas. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Aonde isso nos levaria, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. O peixe morre pela boca. Até aqui, o quanto da comunicação a gente perdeu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não conta com o ovo dentro da galinha. Antes a minha face com fome, amarela, que vermelha de vergonha. Quem tem fama, deita na cama. Quem se mete em atalhos, não se livra dos trabalhos. Filho de peixe,
Peixinho é. Tudo que vem fácil, vai fácil. Olha o peso disso aqui. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Não tente reinventar a roda. Desgraça pouca é bobagem. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Muito riso é sinal de pouco siso. Quanta gente parou de gargalhar, né? Quando começou a repetir ou a ouvir isso. Quem espera sempre alcança. Será que é por isso que a gente não quis mais ser o super-herói que vai salvar o planeta ou a humanidade e resolveu esperar para que os heróis nos salvem? As aparências enganam. Quem vê cara não vê coração. Quanto a gente pode ter deixado de confiar, né, no outro aqui. Deus ajuda a quem cedo madruga. Macaco que muito pula quer chumbo. Burro velho não aprende línguas. A cavalo dado não se olha os dentes. Em boca fechada não entra mosca. Falar é fácil, fazer é que é difícil. Puxa! Quem semeia vento, colhe tempestade. Tem mais aqui, né? Vocês conseguem perceber a carga energética disso na vida de alguém? Quantos de nós passaram a vida ouvindo isso? E hoje nós não desejamos mais ser o super-herói, nem da nossa própria história. Quem dirá da história do planeta? Porque, na verdade, qual é a tua verdade? O que te guia? Para onde tu realmente deseja ir? Não pensando em como os outros vão te julgar, mas pensando quem eu quero ser, onde eu estarei daqui a 5 anos. Se eu fizer aquilo que realmente vai dentro do meu coração, aquilo que realmente é a minha verdade. E chega uma hora que a gente perde, esquece e não consegue mais se encontrar. Pois é. Que personagem tu era na tua infância? Quem sabe vai lá e resgata esse personagem. E percebe em que ou com que características dele tu te identificava. E me responde, verdade, qual é a tua verdade? Até sexta que vem.